Olá, eu sou Antônio Lancha Júnior Eu sou a Luciana Lancha. e a gente está aqui hoje para dividir algumas dicas bem simples para que você consiga aplicar amanhã no seu atendimento, no seu cuidado com o seu cliente. Essas dicas fazem parte de um programa, né, de uma certificação que a gente desenvolveu de coaching nutricional, e ela se originou de algumas frustrações que a gente tinha, né, no nosso atendimento durante muitos anos, na verdade. Uma sensação de que a gente fazia o melhor que a gente podia e muitas vezes nossos clientes não atingiam o objetivo que eles queriam. Então eles se frustravam e nós, como profissionais, também nos frustrávamos. Isso nos motivou a desenvolver, estudar, né, um pouco mais sobre comportamento, na verdade muito mais, e desenvolver várias técnicas que pudessem mudar essa forma de abordar o nosso cliente, de ajudá-lo a chegar no seu objetivo. E uma delas, a primeira, é entender o que faz o seu cliente chegar até você, mas de fato o que faz isso. Muitas vezes ele chega com uma resposta muito simples e muito superficial, que não é o que de fato vai movê-lo em direção ao seu objetivo. Eu quero passar o verão sem canga, por exemplo. É uma informação muito superficial. Provavelmente existe algo por trás, muito mais profundo, que se você conseguir descobrir essa informação, ela vai ser a grande alavanca para a mudança do comportamento do seu cliente. Então, a primeira dica, tente descobrir profundamente o que move o seu cliente em direção ao objetivo e o que levou ele até você. Exatamente. Quando ele para nessa resposta mais simples, né, sempre vale a pena, mas e o que mais? Né? Essa pergunta sempre... E o que mais? Né? E o que mais? Nem que seja preciso, às vezes, repetir 3, 4 vezes essa pergunta para que ele pare e pense, em vez de dar só aquela resposta que vem na ponta da língua, né, superficial. A segunda dica, e é uma dica muito interessante, que pode até ser na sequência dessa. Na sequência dessa, que é muito prática. Muitas vezes, quando ele chega com alguma dúvida, quer alguma informação, antes de você dividir qualquer informação com ele, você pede autorização. Posso falar um pouco mais para você sobre isso? Posso entender, posso explicar isso para você, eu dividir aquilo que eu sei sobre isso com você? Parece uma besteira isso, porque a gente parte do princípio que se ele está lá é porque ele quer te ouvir, mas quando você pede essa permissão, o indivíduo até se ajeita na cadeira, né? Parece que os ouvidos dele fazem isso, assim, ele para e fala, claro, estou aqui para isso. E ele passa a prestar mais atenção. Até é curioso, porque o Lancha usa muito isso na aula dele. Essa semana até uma aluna falou, professor, por que toda hora o senhor pergunta, posso dividir uma informação com vocês? Posso explicar esse mecanismo para vocês? E é muito curioso, porque a hora que você faz a pergunta, o aluno para e levanta a cabeça para te ouvir. Então, partir é uma pergunta simples e que vai fazer com que o seu paciente, com o seu cliente, esteja muito mais conectado com aquilo que você vai falar para ele. E no momento em que você faz essa conexão, que você chama ele para ouvir você mais atentamente, você dá a ele a oportunidade de prestar atenção em que ele não estava conectado em você, ou seja, fala, opa, realmente eu não estava conectado nesse momento. E tem a terceira dica que a Luciana vai te passar, que é uma dica muito importante. Toda vez que vier alguma pergunta, do tipo assim, como é que funciona, por exemplo, a glicemia, ou o que são alimentos de alto índice glicêmico, antes de dividir a informação, pergunta para ele o que ele já sabe sobre isso. Exatamente. Me fala um pouquinho, o que você já leu sobre isso? Você não tem nada a perder fazendo essa pergunta, porque primeiro, ele vai se sentir mais integrado no processo, ele vai perceber que a opinião dele importa, e que ele está ali num processo de um diálogo, não de uma coisa que alguém vai tentar impor para ele fazer. 2, você na hora que você for dividir essa informação com ele, você já sabe de onde ele está saindo, qual o nível de conhecimento e de informação que ele tem. Então, essa é uma maneira de, primeiro, respeitar a opinião da outra pessoa, respeitar o conhecimento que ela já tem, introduzi-la naquele processo, e a hora que você falar, depois que ele acabar de dizer o que ele sabe, você virar e falar, posso te falar um pouquinho sobre do que eu sei sobre isso? Ele vai te ouvir muito melhor, porque você o ouviu. E esse dado, ele faz a diferença até nas relações humanas, nas relações pessoais. Se você incorporar essas 3 dicas fundamentais do seu atendimento, na sua consulta, você vai perceber uma mudança de postura do seu cliente. Ele vai ficar mais atento a você, ele vai ficar mais aberto ao que você está falando e não vai considerar que você é uma pessoa que olha para ele de cima para baixo, mas sim uma pessoa que olha nos olhos dele. E isso vai fazer a diferença. Ficam aqui essas 3 dicas de hoje. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.